Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o livro que ficou em primeiro lugar na votação que eu fiz com a lista VIP de e-mails. E eu quero mostrar pra vocês esse livro que realmente me ajudou a transformar a minha vida. Esse livro eu sempre digo que foi um divisor de águas pra mim, porque antes dele eu já tinha aprendido como usar a lei da atração, como realizar os meus desejos, como vibrar numa energia melhor. Mas eu percebia que sempre tinha uma preocupação com o futuro ou coisas do passado. Eu trazia muitos registros do meu passado que me atrapalhavam em realizar o que eu queria realizar. E esse livro aqui, ele me ajudou a me manter mais no momento presente. E isso me trouxe uma leveza diferente, uma serenidade, para viver cada passo de uma vez. E esse livro é o poderosíssimo O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse livro aqui, gente, ele é a minha Bíblia. Eu tenho sempre ele, quando eu li, eu sempre leio de uma forma que eu marco muito, né, e sublinho e tal. Então, eu lembro que na época quando eu li, foi em 2009 que eu li esse livro pela primeira vez, porque depois eu li de novo. Eu lembro que naquela época foi muito legal como que esse livro veio pra mim, porque na época que eu descobri o segredo, né, a lei da atração, lá em 2007, que você já deve saber que eu comecei tudo isso com o filme do segredo e o livro do segredo. Depois que eu comecei a me informar e saber mais sobre lei da atração, eu comecei a comprar vários livros pela internet que tinham a ver com o assunto. E um dos livros foi O Poder do Agora. Só que é engraçado porque eu deixei esse livro lá, guardadinho, e não toquei nele. Até que em 2009 eu lembro que na época eu tava namorando e eu tava sofrendo muito no meu relacionamento amoroso. Eu não tava bem de dinheiro também, eu tava com uma angústia muito profunda, assim. Apesar de já saber lidar melhor com a minha energia e tal. E eu lembro que eu fui pra praia, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui dar uma caminhada, uma corrida na praia. E eu lembro que era à tardinha já era quase noite. Eu lembro que depois da corrida, eu fui pra areia, sentei. E aí eu lembro que eu tava muito angustiado ainda, depois da corrida. E aí teve uma hora que eu deitei na areia e falei, caramba, o universo me ajuda a mudar isso aqui, a transformar a minha vida de alguma forma, porque desse jeito não tá dando, eu não tô aguentando, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma luz. E aí nesse momento que eu relaxei na areia e falei isso, a primeira coisa que veio na minha mente foi a capa desse livro. E aí eu tomei aquilo como um insight, uma intuição. E eu voltei pra casa, peguei esse livro e foi quando eu comecei a ler. E ele realmente me trouxe todas as respostas que eu estava buscando naquele momento. Não vou dizer que ele foi um livro fácil de ler. E a maioria, eu já dei esse livro para várias pessoas. E a maioria delas fala, nossa, é difícil, né? É difícil o livro. Realmente no começo ele é um pouquinho difícil, mas depois que você vai se acostumando com a energia que ele carrega, com os ensinamentos que ele traz, com os novos conceitos que ele traz para você, à medida que você vai lendo, você vai se acostumando com aquilo e você vai sentindo realmente a transformação que ele vai trazer para sua vida. Porque ele não é um livro para ser entendido racionalmente, para você pegar cada palavra que está escrita nele e entender somente com a sua mente. Não, é o contrário disso. É você ler esse livro e sentir a mensagem que ele te traz. Praticar isso que ele te traz. Vivenciar todos os ensinamentos que estão aqui dentro. Eu vou te dizer, eu demorei mais ou menos um ano para ler esse livro. Um ano para ler esse livro. É verdade, um ano. E por que eu levei um ano? Não é porque eu sou lento e nem porque esse livro é tão difícil. Não. É porque quando você começa a ler, você sente a necessidade de parar em algumas partes e refletir sobre aquilo. Então eu pegava o livro, eu lia algumas páginas num dia e depois eu pegava só depois de uma semana para ler de novo, mas eu tava ali, eu tava com a minha atenção nele e tava lendo. Então, à medida que eu ia lendo, eu ia vivenciando aquilo, me transformando, colocando em prática no meu dia a dia.
e aí eu sentia vontade de ler mais uma parte. Então é muito legal esse processo todo. E ele até, eu vou mostrar aqui pra vocês, ele traz um sinalzinho que ele coloca pra você dar uma parada mesmo, naquele momento. Aqui, ó. Toda vez, vou mostrar, deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Então, toda vez que esse sinal aparece no livro, é pra você parar e refletir sobre aquilo. Então não continua lendo. Para, respira, reflete e depois você volta a ler o restante. E esse livro é cheio desses sinaizinhos. Então é uma leitura para ser feita, não é de um dia para o outro. Você não vai ler esse livro numa semana. É uma leitura para você realmente apreciar e sentir no seu coração toda a transformação que ela traz. Gente, de verdade, se não é o melhor, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e um dos que mais teve o poder de transformar a minha vida. E eu tenho certeza que ele pode te trazer isso também. Então, vou ler aqui o que fala. O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Esse é um dos melhores livros que surgiram nos últimos tempos. Cada frase transmite verdade e poder. Quem falou isso foi o Deepak Chopra. Então, olha, se o Deepak Chopra falou isso aqui, esse livro ficou em primeiro lugar na lista do The New York Times. Vou ler aqui atrás para vocês terem uma ideia sobre o que o livro é, e depois eu vou ler um pouquinho para vocês, vou explicar mais um pouquinho sobre o que o livro trata. Então aqui diz: nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum lugar distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. E realmente a gente comete esse erro aqui, a gente sempre fica adiando a nossa felicidade. Ah, quando eu tiver o carro que eu quero, quando eu tiver a casa que eu quero, quando eu morar no lugar onde eu quero, quando eu tiver tantos filhos, quando eu tiver casado, quando eu tiver um relacionamento, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E a gente sempre fica adiando a nossa felicidade, quando na verdade ela já está disponível aqui, agora. É isso que esse livro fala. Vou continuar. Mas se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar nesse momento. Essa é a mensagem simples, mas transformadora de Eckhart Tolle. Viver no agora é o caminho para a felicidade e a iluminação. Combinando conceitos do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo e de outras tradições espirituais, Tolle elaborou um guia de grande eficiência para a descoberta do nosso potencial interior. Esse livro é um manual prático que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos. Então, como eu falei, é um livro transformador. E como que o Eckhart Tolle se tornou um mestre iluminado, né? Um mestre espiritual? Ele conta aqui, logo na introdução do livro, que até os 29, 30 anos, ele tinha pensamentos suicidas, ele era extremamente ansioso, ele vivia com síndrome de pânico e tal. E aí teve um dia, vou até ler aqui a frase que ele fala que deu aquela luz pra ele. Ele pensou assim, vou falar aqui: senti uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar vivo com o peso dessa angústia? Isso aconteceu logo depois que ele fez 29 anos. Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, eu tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo mesmo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Fiquei atordoado com uma estranheza dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e o meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras, não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente perdi o medo e me deixei levar.
Não lembro de nada do que aconteceu depois. Enfim, ele fala que no dia seguinte ele acordou ouvindo o som dos pássaros, com uma consciência completamente diferente, como ele nunca tinha percebido antes, como ele nunca tinha vivenciado antes. E a partir daí, ele conta mais coisas sobre o caminho espiritual que ele começou a traçar a partir daí. E é muito legal você saber como que uma pessoa que tinha pensamentos tão suicidas e compulsivos e pensamentos e sensações de ansiedade pôde se tornar um mestre espiritual desse nível, que ele traz tantos ensinamentos pra gente que a gente fica, caramba, como que eu não percebi isso antes, sabe? Ao mesmo tempo que a mensagem é transformadora, ela é muito simples. O que você tem que lembrar enquanto você estiver com esse livro nas mãos é que você precisa ultrapassar aquela barreira que eu acho que todo mundo que lê esse livro esbarra num primeiro momento. Caramba, o que é isso que ele está falando? Não estou conseguindo entender. Porque a gente fica muito ligado no nosso mental e a gente precisa aprender a desligar isso. E ele ensina aqui como a gente pode fazer isso. Então, persiste. Não leia um capítulo e aí, caramba, não entendi nada. Não. Lê com calma, lê com tranquilidade. Não é para ler em uma semana, como eu falei. E dá o seu tempo para absorver isso aí. Eu queria ler aqui uma partezinha onde ele fala como que o livro vai se dar. Primeiro, vamos tratar da natureza da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada pela nossa mente. Eu vou lhe ensinar a reconhecer o que é falso em você e mostrar como a identificação com esse falso eu interior só pode trazer medo e infelicidade. O próximo passo é se libertar da escravidão da sua mente, entrar no estado iluminado de consciência e manter esse estado na vida cotidiana. Essa profunda transformação da consciência humana não é uma possibilidade distante no futuro. Ela está disponível agora. Não importa quem você seja ou onde quer que esteja. Cada palavra desse livro foi planejada para conduzir você a uma nova consciência à medida que avançar a leitura. Meu objetivo é levar você comigo a um estado de intensa consciência da presença do agora, de modo a lhe proporcionar um vislumbre da iluminação. Você já deve ter me ouvido falar em algum outro vídeo ou em algum outro momento que a gente tem uma fonte de pura energia positiva no nosso interior. E às vezes, a maioria das vezes, a nossa mente impede a nossa conexão com essa fonte. Porque ela fica trazendo memórias do passado, ela fica trazendo preocupações com o futuro, e isso nos impede de estar mais no momento presente e estar mais conectado com essa fonte de abundância, de amor, de paz, de serenidade. Então esse livro aqui te ensina a se colocar no momento presente, se conectar com o agora, com o que está acontecendo aqui e agora, nesse momento, para você desligar essa mente tagarela que fica o tempo inteiro falando coisas ruins sobre você mesmo, sobre os outros ou sobre a vida, e se conectar com essa energia que é muito maior do que o nosso pensamento humano. Logo aqui no início do capítulo 1, ele conta uma historinha que eu quero ler para você tirar essa mensagem aí que eu acho muito legal. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise. Até que um dia uma conversa com um estranho mudou a sua vida. "Tem um trocadinho pra mim aí, moço?" murmurou estendendo mecanicamente seu velho boné. Não tenho", disse o estranho. "O que tem nesse baú aí debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo eu sento em cima dela." Você nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Pra quê? Tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. E aí o Eckhart Tolle fala: "Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si
que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Olha que mensagem incrível! E é realmente isso que ele ajuda a gente a descobrir. É claro que cada um descobre da sua forma, mas eu acho que esse livro aqui pode te guiar mesmo para você entrar em contato com tudo isso de valor que tem aqui dentro de você, com todo esse tesouro que está guardado aqui dentro de você e que talvez você não está percebendo nesse momento por causa de tanta tagarelice mental. Eu queria ler aqui uma outra parte e comentar com você, porque uma das coisas principais, e que ele ensina logo no início do livro, é que a gente tem que aprender a usar mais a nossa mente, e não deixar a nossa mente nos usar. Porque a maioria das pessoas ainda é usada pela própria mente. Por quê? Porque, como eu falei, você traz aqueles registros do passado que se tornam um padrão e você acaba ficando no automático. Você reage de certa forma quando algo acontece. E quando isso se repete, você reage sempre da mesma forma. E aí você não tem o controle da sua mente. É a tua mente que está te controlando e reagindo sempre do mesmo jeito. Ele propõe no livro que a gente observe o nosso pensador. Sabe essa vozinha que fica rotulando tudo, que fica... vou até ler aqui porque ele fala: a voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta. Essa voz que fica intensamente colocando rótulos em tudo e falando, tagarelando sobre tudo, ela não deixa a gente escolher o que a gente quer sentir, o que a gente quer pensar. Então, se a gente começar a observar essa voz que fica trazendo esses pensamentos, a gente consegue se conectar com essa consciência por trás do pensamento. Então eu queria ler essa parte aqui, e aí depois eu vou propor um exercício para você fazer aqui comigo, para ver se você consegue alcançar esse estado de observar o seu pensamento, ou a vozinha que está pensando aí dentro de você. Ele fala aqui dos processos involuntários do pensar. Essa voz, ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. Você deve estar se identificando com isso, né? É o que se chama de preocupação. Às vezes essa trilha sonora é acompanhada de imagens e filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento presente, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. E é verdade, né? Você concorda com isso? Eu concordo. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando a sua energia vital. Então ele propõe aqui um exercício que a gente vai fazer agora. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com o observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente, como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir essa voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo ela e observando. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Então vamos fazer isso, porque no momento que a gente observa essa vozinha que fica pensando, a gente entra em contato com essa consciência mais profunda e a gente cria um espaço entre um pensamento e outro. E quando esse vazio acontece, né, entre um pensamento e outro, essa fonte de pura energia positiva consegue fluir através de você. E aí você consegue ficar mais consciente e mais presente. E aí as sensações são maravilhosas, são de paz, de serenidade, de leveza. Então vamos praticar.
O que vai acontecer nessa prática é você vai simplesmente observar o seu pensamento. E quando você observa o seu pensamento, ele para de exercer um poder sobre você. Porque quando você está lá pensando no automático, você se envolve com seus pensamentos, você começa a sentir aquela angústia por causa daqueles pensamentos que você tem. E é exatamente porque você está identificado com aquele pensamento. Então você acha que aquele pensamento, na verdade, é você. Mas não é. É o seu ego, como o Eckhart Tolle diz no livro. É o seu ego. Então você tem que aprender a observar o seu ego. Observar o pensador. Então é isso que a gente vai fazer nesse exercício. No momento que você observa o seu pensamento, é como se você começasse a se afastar daquele pensamento, então você para de se identificar com ele. E ele para de exercer um poder sobre você. Aí você começa a... Claro que praticando esse exercício com uma certa frequência, né, você começa a dominar mais a sua mente, a entender que você não é aquilo ali, que você é essa consciência maior por trás daquele pensamento ali, ok? Vamos para a prática então, que eu acho que vai facilitar bastante. Eu gosto de fazer esse exercício do meu jeito e eu vou te ensinar aqui o jeito que eu acho que é mais fácil e que eu mesmo desenvolvi pra mim, pra facilitar as coisas pra mim. Então eu tô passando isso agora pra você. O que a gente vai fazer é fechar os olhos, relaxar. E aí, claro, um turbilhão de pensamentos vai começar a vir pra você. E o que você vai fazer? Ao invés de estar envolvido com os seus pensamentos, você vai começar a se afastar deles. Então, como eu gosto de fazer, é isso aqui. Como se o seu olhar estivesse aqui, né? Só que você está com os olhos fechados. Você começa a trazer o seu olhar para trás de você. E você começa a observar a sua mente daqui de trás. Como se os seus olhos estivessem aqui. Então você vai estar observando a sua cabeça pensando, a sua mente pensando. E isso vai começar a te dar um alívio. É claro que no começo vai ser difícil. Se você não está acostumado a fazer isso, vai ser um pouquinho mais, vai exigir um pouquinho mais de esforço no começo, mas você vai conseguir. Só que você tem que fazer isso com uma certa frequência, como eu já falei. Então traz o seu olhar para cá, observa, mas lembra de observar sem julgar. Você vai querer julgar, você vai talvez sentir pena de você mesmo, você vai talvez achar que esses pensamentos não tem nada a ver, ou que esses pensamentos que você está observando ali, eles são muito negativos. Então, a vontade que você vai ter é julgar, é sentir coisas negativas, mas quando você sentir essa vontade, respira. Pra mim, a respiração funciona demais pra esse momento do ai, vou julgar. Não, respira. Respira e observa. Só enxerga aquele pensamento. Só enxerga. Observa ele. Observa. Parece que a sua mente silencia. E esse é o objetivo desse exercício aqui. Se você sentir que você não consegue silenciar a sua mente, que você não consegue observar os pensamentos, se mantém fazendo o exercício. Não desiste. Vai até o final. Ok? Então vamos lá. Fecha os olhos. Encontra uma posição que você esteja confortável. Fica com o seu corpo relaxado. Respira fundo. Solta o ar. Inspira profundamente. Tenta colocar a sua respiração no abdômen. Expira. Mais uma vez. Inspira. E quando expirar, solta um som. Relaxa. Isso. E agora começa a fazer aquilo que eu falei antes. Traz o seu olhar, que está aqui na frente, para trás. Para trás da sua mente, para trás da sua cabeça. E começa a observar os pensamentos que começam a passar pela sua mente. Só observa em silêncio. Respira. Respira. Só observa
não se envolve com os pensamentos e nem julga esses pensamentos. O seu único trabalho é observar. Continua respirando. Vai começando a perceber que o seu pensamento está lá e você está aqui. E só observa os pensamentos que cruzam pela sua mente. Não se apega a eles, só observa. Fica consciente desses pensamentos. Respira. Pode ser que você encontre 1 ou 2 segundos de mente vazia. Tá tudo bem se você voltar para o pensamento, não tem problema, mas continua observando. Observa, observa, respira. Respira profundamente. Vai finalizando o exercício, vai abrindo os olhos. Espero que você tenha conseguido alcançar o objetivo desse exercício, que é simples, observar a sua mente e não se deixar envolver por esses pensamentos. E eu vou falar pra você, com a minha experiência, assim, tudo bem se é a primeira vez que você faz esse exercício de observar a sua mente, e se você não conseguiu muito, se você ficou meio frustrado aí, porque não conseguiu muito observar, porque são muitos pensamentos, ou porque, enfim, isso é normal. O que acontece é que você tem que fazer isso consistentemente. Porque aí você vai aprendendo a observar a sua mente, você vai aprendendo a ficar mais presente, a acessar essa consciência. E quando você vê, isso já está natural. Imagina você conseguir fazer isso naturalmente no seu dia a dia, em qualquer momento. É claro que eu recomendo assim, você, pelo menos nesse início, ter um pouco de... reservar um pouquinho do seu tempo para ficar num lugar escuro, talvez, em silêncio, longe de todo mundo, no seu cantinho, para praticar por 5 minutos isso aqui. É claro que a gente fez, foi até menos que 5 minutos, mas aqui eu tô fazendo nesse vídeo, então não dá pra me estender muito, mas tenta fazer isso. Se você não consegue 5 minutos, começa com 1 minuto, 2 minutos, depois vai aumentando esse tempo, e você vai ver que não é a quantidade de tempo que você fica fazendo esse exercício, mas é quantas vezes você consegue fazer. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Agora eu quero ler aqui o título de cada capítulo, só para você ter uma ideia do que esse livro trata. O capítulo 1, Você não é a sua mente. Capítulo 2, Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Capítulo 3, Entrando profundamente no agora. Capítulo 4, Estratégias da mente para evitar o agora. Capítulo 5, O estado de presença. Capítulo 6, O corpo interior. Capítulo 7, Portais para o não manifesto. Capítulo 8, Relacionamentos iluminados. Gente, esse capítulo é incrível, sensacional. Todos são, mas o de relacionamentos não é à toa que é o maior capítulo do livro aqui. Porque os nossos relacionamentos nos ensinam muito, né? Então, imagina você se relacionar com as pessoas do seu dia a dia de uma forma iluminada e de uma forma muito presente. É sensacional. Capítulo 9. Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. E o capítulo 10. O significado da entrega. Como eu falei, tem vários subcapítulos aqui.
se é esse o nome, mas que eu não vou poder ler porque senão vai ficar muita coisa, né? Mas ele trata sobre, por exemplo, relacionamentos como prática espiritual, dissolvendo o sofrimento coletivo feminino, a aceitação do agora, da energia da mente para a energia espiritual, o uso criativo da mente, a arte de escutar, o silêncio, o espaço, relação de amor e ódio, o vício e a busca pela plenitude, a perda do agora, a ilusão central, dissolvendo a inconsciência comum, libertando-se da infelicidade, o maior obstáculo para a iluminação, libertando-se da sua mente, a origem do medo, a busca do ego pela plenitude. Enfim, tem muita coisa aqui. Esse livro é muito rico e ele vai com certeza transformar a sua vida e a sua consciência. Eu sempre tenho ele assim pertinho de mim. E deixa eu contar uma história pra você e depois eu vou falar sobre uma outra coisa. Eu li esse livro todinho, aí eu, aquele 1 ano que eu levei, sublinhei tudo, marquei, coloquei minhas anotações e tal. E aí um dia, depois de um tempo que eu já tinha lido O Poder do Agora, eu falei, cara, eu tô precisando reler esse livro. E aí eu peguei ele e fui pra uma aula de teatro, eu acho que era, que eu ia fazer. Peguei o metrô e quando eu cheguei na aula eu percebi que eu não estava mais com o livro. E eu falei, caramba, eu deixei meu livro no metrô, não acredito. Aí eu fui nos achados e perdidos, não consegui encontrar o meu livro. Aí eu falei, bom, esse livro vai servir pra alguém, vai iluminar a vida de alguma pessoa, da pessoa que encontrar esse livro. E eu espero que ela realmente aproveite esse livro e todas as minhas anotações. Aí eu comprei um outro livro, li o livro de novo, e aí fiz novas anotações. E cada vez que você lê esse livro, você tem novos insights, você tem novas percepções. Então, esse livro é pra ler, sei lá, uma vez no ano, talvez, ou uma vez a cada 2 anos, quem sabe.